Olá, vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana. E o assunto de hoje é vida no frio, primeiro capítulo. E os principais conteúdos que você vai ver são bioma, tundra, taiga, adaptação, floresta temperada e frio. Bom, primeiro vamos entender os ecossistemas terrestres. Primeiro precisamos saber o conceito de ecossistema. O que é um ecossistema? É um conjunto formado pelas interações entre os componentes bióticos, como os organismos vivos, plantas, animais, micróbios, são os bióticos, bio de vidas, e os componentes abióticos, elementos químicos e físicos como o ar, a água, o solo e minerais. E precisamos entender também biomas. Bom, biomas são ecossistemas com vegetação, clima, solo e altitudes características. Não é todo lugar do mundo que recebe a mesma quantidade de luminosidade, que tem o mesmo solo, que tem o mesmo tipo de vegetação. Então, os ambientes que têm características comuns são chamados de biomas. E nós vamos ver quais são os principais. Bom, aqui eu tenho representado o mapa do mundo com os seus principais biomas. Quais são eles? Florestas tropical, savanas, desertos, desertos absolutos, chaparral, campos de regiões temperadas, floresta temperada, taiga e tundra, ok? Por exemplo, nós temos savanas na África, né? No Brasil, nós também temos uma região que existe, é caracterizada, parecida com a savana. Então, nós vamos chamar de savana, mas as características são parecidas. Então, cada lugar e região pode trocar o seu bioma para melhor estudo, ok? Errei voltando. Então, cada lugar e região pode trocar o nome do seu bioma para melhor estudo, ok? Então, o primeiro bioma, tundra. A tundra está localizada no hemisfério norte. É essa manchinha mais em cima aí no mapa que vocês estão observando. E as principais características da tundra que nós precisamos entender é o clima, a precipitação, solo e flora. Vamos lá. O clima da tundra é frio e seco, máxima de 10 graus Celsius. Bom, sempre nós temos baixa precipitação. Precipitação é chuva, tá? E quando cai água do céu, né, quando chove, vem em forma de neve. O solo está constantemente congelado, exceto no verão. Bom, se o solo está constantemente congelado, não dá para ter árvores de grande porte, né? Bom, então, os vegetais vão ser herbáceos, como capim, junco, musgos, línques e de poucos arbustos. Bom, aqui nós temos uma foto quando o solo está congelado e quando não está congelado, né? No verão. De vegetação bem rasteira. Bom, quais são os animais que nós encontramos? Bom, encontramos os calibus, as renas, os lemigues, lebres e algumas aves migratórias. E lógico que não podemos esquecer dos insetos. Eles que estão em todos os biomas, em todos os lugares. Próximo bioma é a taiga, floresta boreal, também conhecida como floresta de coníferas. Como nós vimos no mapa anterior, a tundra estava bem em cima. Agora nós vamos descer um pouquinho a mais, que será a taiga. Quais são as principais informações que precisamos saber? Clima, precipitação, solo, flora e fauna. E alguns animais característicos da região, né? Então vamos lá, o clima. Clima frio, tá? Porque tá bem lá em cima. As estações quentes mais longas, que é a tundra. Bom, então é frio, mas não tão frio quanto a tundra. Baixa precipitação e quando ocorre, sob forma de neve, o solo ele é raso e de espessa camadas de folhas em decomposição. Bom,
E aqui a gente já encontra algumas árvores, as florestas de coníferas. E quem são as coníferas? São os pinheiros, aquela conhecida árvore de Natal. Bom, todo mundo acho que já viu um pinheiro, né? E com certeza já observaram que as folhas dessa árvore, ela é em formato de agulha. Mas por quê, né? Bom, como a neve nessa região, então a neve ela não fica em cima do pinheiro, né? Ela bate e escorrega. Então é um ambiente que nessa região tem algumas características que faz com que essa planta seja adaptada a esse bioma. Até porque o solo ele não é tão profundo, né? Cutícula grossa para evitar a perda de água e cortiça, né? O caule espesso. Então, aqui eu tenho algumas imagens da taiga, né? A taiga congelada em forma de camada de gelo e a taiga na época do verão. Alguns animais, bom, características dessa região, eu tenho as renas, o urso e também roedores. Floresta temperada, vamos lá. Olha só, no mapa na tela, a tundra ficava lá em cima, a taiga descia um pouquinho, já a floresta temperada desce mais um pouco. Quais são as principais características? Vamos lá, clima, precipitação, solo, flora e fauna. Vamos lá. O clima temperado, estações bem definidas, precipitação uniforme ao longo do ano. Bom, o verão é quente, o outono esfria um pouquinho, o inverno é frio, a primavera volta à estação que são das flores. São as 4 estações bem definidas. A chuva, vamos lá, é uniforme ao longo do ano. O solo é profundo e rico em matéria orgânica. Então, nós vamos ter uma flora totalmente diversificada. Então, na flora, vamos lá, quando os vegetais perdem as suas folhas, nós chamamos de caducifolhas. Por que caducifolhas? Porque perde as suas folhas. Então, aqui eu tenho a imagem, né, da floresta temperada. É uma floresta bem colorida, bem diversificada. Os animais que nós encontramos, guaxinim, bom, também os javalis e encontramos também os leões da montanha. Não vamos esquecer de falar da floresta das araucárias, também chamada de matas dos pinhais, né? A Mata dos Pinhais está principalmente localizada nos estados mais frios do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e pegando um pedacinho do estado de São Paulo. Nas florestas das araucárias, os índices de precipitação giram em torno de 1.400 milímetros por ano. E as temperaturas são moderadas, e sendo que são muito baixas no período de inverno. A vegetação das florestas das araucárias está dividida em 3 andares distintos. Um andar mais alto, que é chamado de andar arbóreo. Esse andar é caracterizado pela presença dos pinheiros. Principal pinheiro é o pinheiro do Paraná, também conhecido como araucária. Esse pinheiro chega a atingir 30 metros de altura e é uma planta heliófita, que gosta muito de sol. O outro andar é um andar arbustivo. Esse andar é muito denso e é composto principalmente por arbustos e também outras espécies arbustivas de samambaia. E ainda há o andar herbáceo, onde a vegetação, onde se desenvolvem muitas espécies de gramíneas. A floresta das araucárias foi praticamente extinta por causa da exploração dos pinheiros do Paraná, principalmente por companhias madeireiras. Bom, então agora nós vamos para a nossa primeira atividade, né, na página 4.
A página desenvolva distribuições dos biomas. A observação do mapa terrestre, planisfério, com a identificação dos biomas permite algumas constatações interessantes do ponto de vista geográfico. Observa-se que existe alguma regularidade na forma como as diferentes paisagens estão distribuídas pelo planeta. Primeira questão. Analise o mapa dos biomas e determine como variam as paisagens terrestres em relação à latitude e à longitude. Vamos lá para a resposta. Observa-se certa regularidade na distribuição dos biomas de acordo com a latitude. Bom, perto dos polos encontram-se as paisagens mais frias, nas proximidades do Equador. Estão os ambientes característicos de regiões quentes e tropicais. A mesma regularidade não é observada em diferentes longitudes. Segunda questão. Elabore uma explicação para esse fato. Vamos lá para a resposta. Bom, gente, espera-se que vocês relacionem a latitude com a incidência da luminosidade proveniente do Sol, que se associa com a temperatura e a pluviosidade. Como o planeta mantém um eixo de inclinação em relação ao Sol em seus movimentos de rotação e translação, essa regularidade é expressa na latitude, que são paralelos horizontais, mas não na longitude, que são os meridianos verticais. Por isso, a mesma latitude exibe condições relativamente semelhantes em todo o planeta, enquanto a mesma longitude mostra condições bem distintas em diferentes pontos da Terra. Vamos lá para a nossa primeira atividade da página Ação. É a atividade da página 9. Primeira questão. Cientistas afirmam que o Ártico é a região mais afetada pelo aquecimento global. No mapa a seguir, observa-se a extensão do gelo marinho em janeiro de 2017, representada em branco. E a linha roxa indica a média de extensão do gelo entre 1981 e 2010. Segundo o National Geowind Ice Data Center dos Estados Unidos, tá? Letra A, vamos lá. Descreva a situação observada no mapa. Vamos observar o mapa e vamos descrever essa situação. O que observa aqui é que a extensão média do gelo marinho em janeiro de 2017 era de 13,4 milhões de quilômetros quadrados, bem menor que a média registrada entre 1981 e 2010. Letra B. Que consequências podem sofrer os seres vivos que vivem nesta região? Vamos lá. Primeira consequência. O degelo acentuado pode elevar o nível dos oceanos, provocando inundações de áreas terrestres ocupadas por espécies animais e vegetais. Além disso, há a possibilidade de ocorrer escassez de alimento, levando à morte de muitos animais, com ameaça de extinção de espécie. Segunda questão. Observe a imagem. Que tipo de adaptação fisiológica e comportamental apresentam os animais que habitam esse bioma? Vamos lá para a resposta. Alguns animais, como os caribus, migram para as outras regiões durante o inverno, já que a neve e o gelo recobrem toda a camada do solo e não permitem o desenvolvimento da vegetação, que lhes serve de alimento. Além disso, os pelos desses animais ajudam a reter o calor do corpo, protegendo-os do frio rigoroso. Terceira questão. Animais que são capazes de manter relativamente constante a temperatura corporal, independentemente das variações que ocorrem no meio ambiente, são conhecidos como endotérmicos. Como exemplo, as aves e os mamíferos. Os demais animais, todos os invertebrados, como os peixes também, os anfíbios e répteis, são ectotérmicos. Neles, a temperatura varia de acordo com a temperatura do ambiente. Nas áreas mais frias do planeta, espera-se encontrar com maior frequência animais endotérmicos ou ectotérmicos. Justifique sua resposta. Vamos lá para a resposta. Nas áreas mais frias, são pouco frequentes animais ectotérmicos, uma vez que o seu metabolismo dificilmente continuaria funcionando em temperaturas abaixo de zero. Bom, na página 14, nós temos um texto, né? Interpretando. Bom, como o nosso tempo é curto, não vou ler o texto, eu vou direto para o comando da questão, que são duas
2, 3, 4 questões. Vamos lá, primeira questão. Interprete a lenda da galha azul de acordo com a atual condição da mata das araucárias. Vamos lá. A lenda diz que as galhas negras foram recompensadas com penas azuis pelo plantio das sementes das araucárias, que estavam sendo derrubadas e machadadas. As áreas originalmente ocupadas por essas matas foram muito reduzidas pela retirada das árvores por madeireiros e atividades agropecuárias. Segunda questão. Quantas sementes, aproximadamente, uma araucária na natureza consegue produzir ao longo da vida? Considere que uma pinha produz, em média, 80 pinhões. Vamos lá. Com média de 40 pinhões por ano e 80 pinhões de por pinha, formam-se assim, 40 vezes 80, que é igual a 3.200 pinhões por árvore ao ano. Na natureza, uma araucária vive aproximadamente 200 anos, mas só começa a produzir após os 20 anos. Portanto, fica assim, 200 menos 20, que é igual a 180 anos de produção, tá? Assim, uma única araucária produz durante toda a vida 180 vezes 3.200, que é igual a 576 mil sementes. Slide 13. Terceira questão. Quais são as consequências do processo de desmatamento pelo qual esse ambiente vem passando? Bom, atualmente esse ecossistema está reduzido a pequenos fragmentos, geralmente em parques, onde há várias populações não encontram condições de vida. É o caso de grandes felinos, como as onças, que necessitam de espaços maiores para caçar. A íntima relação entre galha e araucária também pode provocar a extinção dessas espécies, uma vez que uma depende da outra para sobreviver. Quarta questão. Proponha uma ou mais ações da sociedade e dos governos que possam contribuir para a preservação desse bioma. Vamos lá. Pode-se realizar a produção de mudas de araucárias em viveiros e, posteriormente, efetuar sua transferência e plantio na natureza. É necessário também maior controle governamental sobre o corte e a comercialização das araucárias, realizados pelas madeireiras, além de ações de prevenção das galhas, evitando, por exemplo, sua caça e comercialização. Vamos lá para a nossa primeira atividade de ação. Tá? Ainda na página 15, primeira questão. Sobre as florestas de coníferas foram feitas as seguintes afirmações. Identifique e corrija as afirmações falsas. Vamos lá para a primeira afirmação. A primeira afirmação diz assim: é um dos biomas que apresentam a flora mais biodiversa do planeta. A segunda afirmação, vamos lá. Tem ampla ocorrência em todos os continentes, tanto no hemisfério norte quanto no sul. Terceira, a flora é representada principalmente por uma vegetação do tipo caducifolia. A quarta afirmação, tanto a fauna como a flora são adaptadas às baixas temperaturas com intensa precipitação de neve. E a quinta, a fauna apresenta espécies que, durante o inverno, podem hibernar ou migrar. Bom, entre essas afirmações sobre as florestas de coníferas, são falsas a afirmação 1, 2 e 3. Corrigindo a afirmação 1. É um dos biomas que apresentam flora homogênea com pouca diversidade de espécies. Corrigindo a afirmação 2. É um bioma que predomina no hemisfério norte, de ocorrência entre a tundra e a floresta temperada. Corrigindo a afirmação 3, a floresta é representada principalmente por uma vegetação cujas árvores têm formato de cone e folhas aciculifoliadas. Então, vamos lá para a última página de atividade, que é a página 16. Segunda questão. Analisando as fotos, você vê semelhança entre o formato dos pinheiros e os dos telhados das casas nas regiões onde a neve é frequente? Justifique sua resposta. Vamos lá. Foi uma pergunta e nós vamos justificá-la. Os telhados inclinados das casas e o formato triangular dos pinheiros
tem a função de evitar que a neve se acumule, o que poderia prejudicar a estrutura do telhado ou quebrar os galhos dos pinheiros. Terceira questão. A Mata das Araucárias faz parte de um importante bioma brasileiro que, no entanto, já foi muito degradado pela ocupação humana. Letra A. Qual o nome do bioma brasileiro que se refere o texto? Mata Atlântica, tá, gente? Letra B. Descreva 2 fatores bióticos e 2 fatores abióticos que caracterizam a Mata das Araucárias. Vamos lá. Ocorre em regiões em que o clima é tipicamente subtropical, com temperaturas mais baixas, chuvas regulares e menor intensidade de radiação solar. Diferentemente de outras florestas temperadas, a Mata das Araucárias não perde suas folhas durante o outono e o inverno. Suas árvores atingem grande porte. Quarta questão e última. Identifique os biomas que se referem às descrições abaixo. Letra A. As espécies apresentam alto porte e são de folhas decíduas. Letra B. O pinheiro e o cipreste são árvores típicas desse bioma. Letra C. As folhas das árvores adquirem coloração amarelada e alaranjadas e começam a cair no fim do outono. Letra D. Sua vegetação é relativamente homogênea, sendo composta por árvores de grande porte com troncos retos e copas na forma de cones. Letra E. Vegetação típica de altas latitudes. E letra F. Bioma cuja vegetação é escassa, apresenta as temperaturas mais baixas do planeta, pouca pluviosidade e dias e noites em longa duração. Vamos lá para a resposta. A letra A é floresta temperada. A letra B é taiga. A letra C é floresta temperada. A letra D é taiga. A letra E é taiga. E a F é tundra.